Querido e bom Deus, nós temos sido abençoados com muito trovão, muita chuva, muita luz tem caído sobre nós. Nós te louvamos pela tua graça e misericórdia, porque tu nos escolheste, mesmo antes da fundação do mundo. E nós somos gratos a ti por ser o nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso sumo sacerdote que intercede por nós no lugar santíssimo. Abençoa-nos agora mais uma vez ao continuarmos os nossos estudos. Que o Senhor venha derramar uma porção dobrada do teu Espírito sobre nós e que o Senhor venha fazer chover justiça sobre nós. Encha-nos da tua plenitude. Abra os nossos olhos, o nosso entendimento à verdade presente. E que aos poucos essas coisas possam se encaixar, fazer sentido, e que assim possamos estar firmados na verdade intelectualmente, mas também espiritualmente, a fim de não sermos movidos. A minha oração, e obrigado por responder e atender conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, queria convidá-los a abrirem as vossas Bíblias comigo no livro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Versículo 18. Joel, capítulo 2, verso 18. A Bíblia diz: Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor respondendo, disse ao seu povo: Eis que vos envio o trigo, o mosto e o azeite, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios. Verso 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos do Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Eu queria fazer uma breve recapitulação do que nós vimos até aqui. Todas as vezes que eu apresento o tema a vocês, nós começamos a entender e trabalhar os 3 degraus, esses 3 passos, essas 3 etapas do Evangelho Eterno. E nós vimos vários padrões, vários lugares nas Escrituras onde nós vemos esses 3 passos, que são um símbolo, uma representação das 3 mensagens angélicas. Nós vimos que essas 3 mensagens, elas são 3 testes também. Nós vimos em Apocalipse capítulo 17, por exemplo, que a Bíblia menciona 3 grupos. A Bíblia fala daqueles que são chamados, aqueles que são eleitos, e aqueles que são fiéis. Nós sabemos que muitos são os chamados, mas poucos são os fiéis. E nós vimos que esses grupos, eles representam esses 3 testes. E não há como você chegar a ser um fiel sem passar por esses 2 testes.
Então você precisa receber a mensagem na sua ordem. Não existe uma terceira mensagem sem uma segunda, sem uma primeira. E nós tomamos tempo para explicar e para entrar em detalhes e mostrar na Bíblia alguns exemplos, algumas ilustrações desse processo do Evangelho Eterno, que foi pregado pela primeira vez no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15, onde Deus colocou inimizade entre a mulher e a serpente, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. E ali nós vimos que o Evangelho Eterno separa e forma duas classes de adoradores ou de pessoas. E logo em seguida, o primeiro par, os seus primeiros filhos, nós já vemos a obra do Evangelho Eterno cumprindo o seu papel. Caim e Abel. Duas classes representadas ali. O próximo passo que nós demos, acho que o verbo está conjugado certo. O último passo que nós demos foi identificar a razão da qual nós não escutamos mais isso sendo pregado dos nossos púlpitos. Nós percebemos que existe algo errado. E esse erro, esse problema não é de hoje, não é de 10 anos atrás, tampouco de 20 anos atrás. Nós estamos falando de problemas que já vêm acontecendo há muitos anos dentro do movimento adventista, dentro da igreja adventista, que sim, é a menina dos olhos do Senhor. Assim como Israel também era a menina dos olhos do Senhor. Moisés fala sobre isso, que Israel era a menina dos olhos do Senhor, e mesmo assim, Deus, assim como qualquer pai, quando o filho se rebela, quando o filho se revolta, precisa corrigir, precisa repreender. Da mesma forma Jesus fez com Israel antigo e também com Israel moderno. Pois a Bíblia diz que a testemunha fiel, ela repreende a todos quanto amo. Sê zeloso, pois arrepende-te. Esse é o chamado, esse é o apelo de Cristo. E nós fomos para o livro de Joel e nós vimos que, nós acabamos de ler, que Deus ele quer restaurar 3 elementos para o seu povo. Esses elementos são o trigo, o mosto ou vinho e o azeite. E nós vimos que esses 3 elementos também é um símbolo dos 3 anjos, desses 3 testes. E nós identificamos nas Escrituras o que representa esse trigo, essa semente dourada. Nós vimos o que representa o vinho e nós vimos também o que representa o óleo. E uma das conclusões que nós tivemos é que esses 3 elementos é a única esperança para uma igreja que se acha rica e enriquecida e de que nada tem falta, mas que na verdade ela é pobre, miserável, cega e nu. São os 3 elementos que a testemunha fiel oferece à igreja de Laodiceia. Satanás, sabendo disso, ele tomou providências para fazer o quê? Destruir esses 3 elementos. Porque destruindo esses elementos, nós estamos sem esperança, ou estaremos sem esperança. E nós vimos parcialmente como que Satanás usou e continua usando um poder para causar essa destruição. Nós vimos que Moisés foi o primeiro a se referir e a falar sobre esse problema. Nós vimos uma mensagem que Joel disse para ser passada de geração em geração. Uma mensagem que avisava sobre esses problemas e que não foi atendida. E nós vimos que essa mensagem também foi escrita por Moisés. Então, chegamos a um ponto da história onde nós não escutamos mais dos nossos púlpitos a verdade presente. Como nós lemos num dos primeiros dias, existem muitas verdades preciosas na Bíblia,
Mas o que o povo precisa? Da verdade presente, de alimento sólido e em tempo oportuno. E são essas verdades presentes para essa geração, porque nós lemos que em cada geração Deus tem uma mensagem específica àquela geração. Para a nossa geração, nós temos uma mensagem especial e específica para essa geração. E é essa mensagem que vai nos fortalecer, nos animar e vai nos proporcionar esses 3 elementos: o trigo, o mosto e o azeite. Agora, Deus ele não nos pinta esse quadro, essa problemática, sem nos apresentar uma solução. E nós acabamos de ler a solução. A solução é que Deus restituiria esses 3 elementos para o seu povo nos últimos dias. E assim como nós já estudamos, para que a erva produza, primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga, o que nós precisamos? Nós precisamos da chuva. E é essa chuva que Deus promete nos últimos dias. É isso que nós acabamos de ler, que Ele enviaria a chuva temporã e serôdia no primeiro mês e faria transbordar os nossos celeiros com esses 3 elementos. Aqui está a solução. Nós sabemos o momento, e nós comentamos na noite passada, o momento em que a chuva começa a aparecer. E nós vimos que a chuva ela aparece em 2 momentos. Você tem as gotas, os respingos da chuva, e depois você tem as torrentes. É durante esse período que Deus restitui os 3 elementos ao seu povo. Então é mais ou menos isso que nós vamos, mais ou menos até aqui que nós chegamos nos nossos estudos. Eu queria convidá-los que abrissem no livro de Ruth comigo, Ruth capítulo 1. Ali nós encontramos algo muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Ruth capítulo 1, depois o livro de Juízes. Ruth capítulo 1. E nós vamos começar no verso 1. A Bíblia diz, no versículo 1, E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. No português fala uma fome na terra. No inglês fala uma seca na terra. E é claro, nós entendemos, a fome ela é causada pela seca. A falta de chuva causa a seca. É por isso que essa mulher e os seus 2 filhos, e o seu marido, saem de Belém, saem da terra da Palestina e vão até Moabe. E ficam ali porque havia fome na terra de Judá. Olhem no verso 6 o que acontece. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha o quê? Visitado o seu povo, dando-lhe pão. Eu não sei quantos aqui já estudaram sobre o tempo da visitação, mas uma das coisas que acontece quando Deus vem e visita o seu povo é que Ele oferece o pão. Nós podemos lembrar, na história de Cristo, que Daniel capítulo 9, verso 27, nos conta desse tempo de visitação que ocorreu na primeira vinda de Cristo.
Nós temos no ano 27 o começo dessa última semana. E o que acontece nesse ano? Nós temos o batismo de Cristo, que é simbolizado ou representado por um ser que desce do céu. E nós temos naquele evento a divindade se manifestando. Para aqueles que ainda têm dúvida que Deus é três, que a divindade é composta de três elementos, três pessoas distintas e separadas. Esse evento é uma confirmação da divindade. Porque existe um princípio na Bíblia que diz, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra é confirmada. Pelo menos você precisa de 2 testemunhas. O que nós temos ali é 2 testemunhas confirmando que Jesus era o Filho de Deus. Você tem a manifestação do Pai, dizendo, esse é o meu Filho amado. E você tem a manifestação do Espírito, confirmando que este era o Filho de Deus. Da mesma forma que o Pai e o Espírito testificam da divindade de Cristo, Jesus Cristo e o Espírito testificam da divindade do Pai, Jesus Cristo e o Pai testificam da divindade do Espírito. Respeitando essa regra, pela boca de 2 testemunhas, a palavra é estabelecida. O que acontece aqui é que durante 7 anos, quantos dias nós temos em 7 anos? Opa! Várias respostas diferentes. São a Bíblia diz, uma semana ele confirmaria aliança com muitos. São 7 anos, usando o dia, o princípio de ano. E você tem 2.520 dias dentro desse período, que acaba no ano 34. Ok? Nós poderíamos dizer que esse foi a última semana das 70. Esse foi o tempo de visitação para Israel. Se você abrir, você não precisa abrir, mas anotem o texto. Lucas capítulo 19, verso 44, Jesus diz que Israel não conheceu o tempo da sua visitação. A propósito, foi essa semana que proporcionou Samuel Snow a compreender que Jesus viria no outono de 1844. Existe uma citação muito importante no Espírito de Profecia que fala que a cruz pode resolver todos os mistérios da Bíblia. E foi estudando a cruz essa última semana que Samuel Snow descobriu que o decreto de Artaxerxes não entrou em vigor no começo do ano 457, mas entrou em vigor no outono daquele ano. Como que ele descobriu isso estudando essa semana? Eu me lembro, há uns 2 anos atrás, eu já expliquei isso num acampal, mas para aqueles que não estavam aqui, eu explico de novo. Nós sabemos que Jesus morreu em que estação do ano? Quando que é a Páscoa? Quando que é o 14º dia do primeiro mês? Nós temos a primavera. Primavera. Ok?
Nós sabemos que essa semana é dividida em duas partes. Você tem 3 anos e meio, ou 1.260 dias, e você tem 3 anos e meio, 1.260 dias. Por que nós dividimos? Porque essa primeira parte, Cristo confirma aliança com muitos pessoalmente, e na segunda parte ele usa os discípulos. Ok? Se aqui é primavera, se nós voltarmos 3 anos no passado, aqui, que estação nós temos? Primavera. Mas se você volta, são 3 anos e meio, se você volta 6 meses agora para trás, você chega no outono. Então nós sabemos aqui que Cristo foi batizado em que estação? No outono. A mesma coisa funciona para esse lado também. Se ele começou no outono, ele acabou no outono. Se essa semana é a última das 70, como se você tivesse 69 mais uma, essa semana é a última das 70. E se começou no outono e acabou no outono, a primeira semana tem que respeitar a mesma lógica. Portanto, a primeira semana começou em que estação? Outono. O ano 457. O decreto de Artaxerxes entra em vigor. Esdras, no primeiro dia do primeiro mês, sai de Jerusalém. Da Babilônia. No primeiro dia do 5º mês, chega em Jerusalém. Mas o decreto só entra em vigor no outono daquele ano. Então, através da cruz, Samuel Snow compreendeu que teria que ser o outono. E aí, claro, ele juntou com as festas, com o entendimento das festas, e ele percebeu que o santuário era purificado sempre ao 10º dia do 7º mês. E aí, então, eles conseguiram marcar o dia e o ano. O dia, o mês e o ano. 22 de outubro de 1844 seria o 10º dia do 7º mês daquele ano. Então, eu nem sei por que eu acabei entrando nessa tangente. Ah, lembrei. O que eu queria mostrar para vocês... Cadê o apagador? Aqui. É que nesse momento começa o tempo de visitação. E nós sabemos que na nossa história, que marco é esse? 11 de setembro. Aqui nós temos os respingos da chuva começando a cair. Mas de acordo com o livro de Ruth, o que Deus nos dá quando Ele visita o seu povo? Pão. E para ter pão, numa terra seca, nós precisamos de chuva. Veja comigo em Isaías 55, nós já lemos esse texto. Na verdade, vamos para Tiago então. Vou mostrar um outro texto para vocês. Tiago, capítulo 5. Isaías 55 simplesmente nos diz que assim como a chuva e a neve descem do céu para lá não retornam, antes fazem produzir, brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come,
assim será a palavra da minha boca. Ela não voltará vazia. Então a chuva, ela dá semente, pão para o ser humano. Tiago capítulo 5, veja esse outro verso. Verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e a serôdia. Então o lavrador espera com paciência o fruto da terra, até que venha o que primeiro? A chuva. Então para que Deus possa restituir o trigo, o mosto, o vinho e o azeite, nós precisamos de chuva. E a chuva já começa a cair há 16 anos atrás. E quando essa chuva cai, a Bíblia diz que Deus nos dá o pão. Que pão é esse que Ele nos dá? A Bíblia diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a Bíblia, nós sabemos, é o pão. Mas a Bíblia ela pode ser mais específica. Ela pode ser bem específica com relação a esse pão. Eu queria que vocês abrissem em João, capítulo 6. O Evangelho de João, no capítulo 6. Veja o que as Escrituras dizem no capítulo 6 de João. Verso 30. João 6, verso 30. Disseram-lhe, pois... João, capítulo 6, verso 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo. Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhes, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Veja no verso 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, é muito claro que Cristo aqui, ele se compara ao pão que desceu do céu. E ele diz, assim como os vossos pais comeram do pão que desceu do céu, mas tiveram fome, assim Deus me mandou como pão do céu. Mas aquele que comer desse pão, jamais terá fome. Sabemos que Cristo é a palavra, Cristo é o verbo, no princípio era o verbo. Ele é o pão. E esse é o pão que Deus quer dar ao seu povo. Mas Cristo, quando ele desce, ele não desce como a sua pessoa, mas ele desce através de uma mensagem. Nós temos visto isso. Aconteceu na época dos mileritas, o anjo de Apocalipse 10 desceu, na forma de uma mensagem. Nós sabemos que era o próprio Cristo. Aconteceu na época de 11 de setembro também. Ele desce na forma de uma mensagem. A minha pergunta para vocês é, o maná, qual era o gosto que o maná tinha? Mel. Tinha gosto de mel. Anotem esse verso, Êxodo capítulo 16, verso 31. Êxodos
16. Não precisa abrir lá, mas só anotem. Eu acredito que é o verso 31. Verso 31. Diz que o seu sabor era como bolos de mel. Então agora nós trazemos um outro elemento, que é o mel. Nós sabemos que só existe um livro na Bíblia que é especificamente comparado com o mel. É o livro de Daniel. Então veja, todos sabem que o livro de Daniel é doce como mel. Todos sabem. João, o anjo dá o livro a João e disse: toma esse livro, come e vai ser doce como mel na sua boca. Eu já estou dormindo. Ok. Só quero ter certeza que todos estão acompanhando. Esse livro, que é doce como mel, esse maná, que a Bíblia também chama de o maná escondido, em Apocalipse capítulo 2. Abra comigo lá em Apocalipse capítulo 2. Porque Apocalipse capítulo 2, na história de Pérgamo, igreja de Pérgamos. A propósito, eu vi o Gustavo comentando hoje de manhã sobre as 7 igrejas, e alguém acho que fez uma pergunta sobre as 7 igrejas nos últimos dias. Há uns 2 anos atrás, eu tomei tempo, 7, 8, 9 horas, para apresentar todas as igrejas nos últimos versos de Daniel 11. Você tem interesse, as apresentações estão disponíveis. Do verso 40 ao 45 você encontra todas as 7 igrejas ali. Muito interessante o estudo. Pérgamos também se cumprirá nos últimos dias. E a promessa para Pérgamos, a propósito, Pérgamos foi um lugar onde os sacerdotes de Babilônia fugiram. E ali eles se estabeleceram e o espiritualismo ali era muito forte. Por isso, a Bíblia usa esse termo de que ali onde está o trono de Satanás. Você pode olhar na história e você vai ver que os sacerdotes de Babilônia fugiram para Pérgamo, na época em que os medos e os persas destruíram Babilônia. E ali também fala de Balaão e Balaque. Que história é essa de Balaão e Balaque? Por que a Bíblia chama Pérgamos, ou compara Pérgamos com Balaão e Balaque? Quem era Balaão? Quem era Balaque? E nós temos ainda um outro terceiro indivíduo nessa história. Quem lembra? Balaão, Balaque, mas nós temos também o jumento, o anjo, mas tem um outro grupo de pessoas que ajuda a enganar o povo de Israel. Não é os nicolaítas, ali diz os nicolaítas, mas eu quero que vocês vão de volta a Números, capítulo, se eu não me engano, 25, 20 e poucos, fala sobre esses 3 grupos. Balaão, Balaque e as mulheres moabitas. 3 grupos. Representando o dragão, a besta e o falso profeta. Essa união de Balaão e Balaque, nós podemos dizer que é a união entre o poder civil e o poder religioso, que se unem para tentar fazer o quê? Destruir o povo de Deus. E quando a Bíblia fala de união entre a igreja e Estado, qual é o termo que a Bíblia usa? A imagem da besta. Então aqui na igreja de Pérgamo nós temos o teste da imagem da besta. Nós sabemos que antes do decreto dominical, o nosso grande teste vai ser qual? A imagem da besta. Então esse é o contexto de Pérgamo. E aqueles que vencerem, aqueles que são vencedores à imagem da besta, eles recebem algo especial. Veja no verso, Apocalipse capítulo 2, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Então, o maná escondido é essa mensagem especial para essa geração, que é baseada no livro de Daniel, que é o livro doce como mel. E nós já falamos que em cada geração, na geração de Jesus, na geração dos mileritas, na nossa geração, Deus tem usado o livro de Daniel, mensagens contidas no livro de Daniel, que se tornam mensagens presentes. Para nós, é uma mensagem diferente do que os mileritas. Os mileritas, eles basearam a sua mensagem em Daniel capítulo 8. Os discípulos, ou na época de Cristo, João Batista, eles basearam no capítulo... Nós estudamos isso ontem, vocês precisam saber isso. Isso não é nada novo, isso é importante. Mas para nós, não é o capítulo 8, não é o capítulo 9, mas é o capítulo 11. O clamor da meia-noite, na época dos mileritas, foi, ou saiu de Daniel capítulo 8. Para nós, você acha que vai sair da onde? Tem que ser do capítulo 11. Essa é a mensagem, é isso que nós estamos estudando. É por isso que nós voltamos no capítulo 11 e estudamos as batalhas. Estudamos como essas batalhas são uma sombra, um símbolo para aquilo que há de acontecer. Aquilo que aconteceu e aquilo que vai acontecer nos nossos dias. Eu não sei se nós... me perguntaram, acho que foi ontem ou hoje, com relação a Daniel capítulo 11. Eu não me lembro se foi falado aqui, mas eu queria enfatizar mais uma vez a importância desse clamor, dessa mensagem e como que ela aparece no capítulo 11. O capítulo 11, isso bem por cima, tá? No capítulo 11, nós temos batalhas entre o rei do sul e o rei do norte. E uma das primeiras coisas que nós vemos no capítulo 11 é que o rei do norte, para que ele se tornasse rei do norte, ele teve que conquistar 3 daquelas regiões que o reino de Alexandre acabou sendo dividido. Você lembra que ficou Ptolomeu no sul e mais 3 regiões no norte e no oeste? Essas 3 regiões foram conquistadas, e se eu não me engano, no ano 282, se eu não me engano. Vê para mim aí, por favor. 281, obrigado. Errei, mas errei por pouco. 281. O rei do norte se forma ou se estabelece. Por quê? Porque ele conquista 3 regiões geográficas. Isso é uma característica do rei do norte. Me diga pelo menos mais 2 exemplos onde o rei do norte conquista 3 regiões geográficas e se concretiza como rei do norte. Daniel 7. O que nós temos ali em Daniel 7? Nós temos os 3 chifres sendo removidos, esses 3 chifres são removidos e o rei do norte se estabelece. Quem é o rei do norte em Daniel 7? O Roma Papal. Em 538, ele se estabelece como rei do norte. Mais um exemplo, pelo menos. Daniel capítulo 8. Roma pagã, no versículo 9, ela conquista 3 áreas geográficas. Lembram quais? O Gustavo ensinou isso. A Síria, o sul, o Egito e a Terra Formosa. Muito bem.
Então nós temos outros exemplos, como a Medo-Pérsia. Quantas costelas na boca? 3 costelas, e assim por diante. Então, esse evento marca a instituição do Rei do Norte. Assim como Roma Papal é instituída em 538 com os 3 chifres sendo removidos. Nessa história aqui, por quantos anos o Rei do Norte reina? 1260, certo? Mas a Bíblia chama os 1260 também de outra coisa. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Todos sabem, todos entendem, né? 3 anos e meio, 42 meses, 1260, é tudo a mesma coisa. Só de formas diferentes de falar. 3 anos e meio é o reinado. O que acontece em Daniel 11? O rei do norte, ele também tem um reinado. Não de 3 anos e meio, mas de 35 anos. E no ano, me corrija se eu estou errado, 246. Não, primeiro veio 252. Desculpa. 46 vai ser o final. Desculpa. Aliança 52. 35 termina. Tá, é isso que eu quero saber. 246. Beleza. Beleza. Aqui acaba o reinado do Rei do Norte. Ok? Então, esse paralelo você consegue ver nos versos de Daniel 11 no começo. É isso que fez com que os nossos olhos se abrissem aos eventos que estão conectados com o fechamento da porta da graça no nosso tempo. Algo muito interessante é que logo antes do fim desse reinado, agora sim, 252, é isso? Houve um tratado de paz entre o rei do sul e o rei do norte. E nesse tratado de paz, eu não posso entrar em detalhes, mas nesse tratado de paz há um casamento envolvido nesse tratado de paz. Entre a filha do rei do sul, Berenice, e o rei do norte. Antigamente é assim que eles faziam tratados, dando a mão das filhas em casamento. Para que o rei do norte pudesse casar com Berenice, ele teve que mandar a sua esposa, Laodícia, para fora, de escanteio. Ela foi para um lugar chamado Éfeso. Interessante os detalhes. Só que isso não deu certo, é claro que não deu certo. E logo nós vamos ver que Laodícia, ela se vinga, tanto do ex-marido quanto de Berenice, e acaba matando todo mundo. Aqui nessa história aqui, o rei do norte reina até 1798. Curiosamente, logo antes do reinado acabar, o que nós vamos encontrar aqui também? Um tratado de paz. Em 1797, nós temos um tratado que é chamado Tratado de Tolentino. E esse tratado também envolvia um casamento. Napoleão, ele fica noivo a uma jovem chamada Desrier. Só que ele não gostava de Desrier. Ele acaba se apaixonando por uma outra mulher, pois ele era um general, viajava muito, chamada Josefina. Foi o grande amor da vida dele. Só que ele quebrou e desmanchou o noivado com Desrier. Desrier acaba mudando para Roma, mas ele ainda fica chateado com aquela situação. Então o que ele faz? Ele tenta arrumar um casamento entre Desrier e um dos seus generais. Quem sabe o nome desse general? Bom, eu também não me lembro o nome do general. Eu queria saber se vocês sabiam.
Mas o que acontece é o seguinte, ele tenta arrumar esse casamento e Desrier, ou o noivo de Desrier, esse general, que nós não lembramos o nome, ele acaba sendo assassinado. Do Fonte? Do Fonte é o nome dele. Ele acaba sendo assassinado numa revolta, num protesto, ok? Em Roma. Um protesto contra a Revolução, contra a França, em Roma. Ele é assassinado. Foi essa a razão, irmãos, foi esse o motivo para que Napoleão enviasse Berthier, o seu general, para entrar no Vaticano, pegar o Papa e dizer, ponto final nessa história. Então veja que interessante, porque a mesma motivação nós encontramos aqui. Nós não temos tempo de falar em detalhes, mas foi por causa da questão do casamento entre Berenice, o rei do norte, colocando a sua mulher de lado, e depois o irmão de Berenice foi até o norte para tentar retalhar esse assassinato. Foi por isso que acabou acontecendo essa guerra. A mesma coisa nós vemos na época de Napoleão. Então veja, e nós temos outros eventos aqui que paralelam 1989. Nós não temos tempo, irmãos. A meia-noite e o clamor da meia-noite. Mas é essa linha, é essa lógica que nos dá a autoridade de aplicar meia-noite a batalha de Ráfia, ao clamor da meia-noite a batalha de Paniam. E são essas batalhas, especialmente a meia-noite, a batalha de Ráfia, que é o próximo evento, que faz parte da predição, que faz parte do clamor, do alto clamor de Daniel, capítulo 11. Assim como os mileritas tiveram um clamor, um alto clamor, mas para eles foi o capítulo 8, nós também vamos ter, mas para nós é o capítulo 11. Então esse é o tipo de pão que Deus está nos dando. E esse pão, ele só é possível com a chuva. E fazem 16 anos que essa chuva tem caído, e esse trigo tem crescido, essa vinha tem crescido, e tem dado pão, e tem dado vinho, mosto e azeite ao povo de Deus. Tempo da visitação. Eu queria encerrar essa primeira parte, porque na segunda parte nós vamos trocar um pouco a direção. Porque ontem, 90% das perguntas foi relacionada a 2 temas. E eu queria trabalhar esses temas em preparação aonde eu quero chegar, talvez hoje ou amanhã. Eu vou aproveitar e vou trabalhar esses temas, que são 7 tempos e o contínuo. Mas antes de nós chegarmos nesse assunto, eu queria que vocês abrissem no livro de Sofonias, capítulo 1. Sofonias, capítulo 1. Só uma observação que eu me lembrei agora. João Batista, ele tinha uma dieta especial.
João Batista veio no poder e no espírito de Elias. Malaquias 4 diz que nos últimos dias Deus enviaria Elias. Elias, João Batista, somos eu e você hoje. No espírito e no poder de Elias. Da mesma forma, nós temos uma dieta especial. Não somente uma dieta física, sim, temos que ser vegetarianos. Temos que nos abster dos alimentos animais, certo? Não só isso, mas nos abster daquilo que é nocivo ao nosso corpo. O açúcar. Nós podemos ter uma dieta vegan horrorosa, você sabia disso? E tem muita gente que tem. Eu sou vegan, mas come uma tonelada de açúcar, ou toma um monte de café, ou faz um monte de coisa errada, muito carboidrato, sem balanceado, etc. Mas a dieta de João Batista é uma dieta espiritual. E a palavra gafanhotos, que o Marco estava ensinando, ela é a palavra gafanhotos, mas ela não significa o animal gafanhoto. Ela significa uma vagem, como ele explicou, que no inglês é chamada de locust bean, o feijão de gafanhoto. E esse feijão de gafanhoto nós conhecemos como alfarroba. Então a palavra é locust, é gafanhoto, mas não é o gafanhoto animal, é a planta ou o feijão chamado gafanhoto. Pode ser, eu nunca vi a vagem, mas em inglês é chamado de locust bean. E no grego essa palavra é acris, que é um vegetal. Então ele tinha uma dieta espiritual que representando a mensagem dos gafanhotos, as boas novas do Oriente, mas também o mel, representa as boas novas do Norte, de Daniel capítulo 11, 44. Mas só um parênteses aqui. Sofonias. Esse capítulo, por muitos anos, nós tínhamos uma má compreensão desse capítulo. E antes de nós olharmos essa questão rapidamente, eu queria que vocês fossem no livro de Isaías, porque eu acabei de lembrar de um verso, Isaías capítulo 10. Fica com seu dedo em Sofonias. Nós já vamos voltar ali. Isaías capítulo 10. Veja o que a Bíblia diz no verso 1. Isaías 10, verso 1. Ai dos que decretam lei injustas e dos escrivães que prescrevem opressão, para desviarem os pobres do seu direito e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis vós no dia da visitação? E na desolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória? Verso 5. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como cajado nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roube a presa e lhe tome o despojo, e ponha para ser pisado aos pés, como a lama nas ruas. Então o que Isaías está profetizando aqui? Que Deus enviaria a Síria como a vara na sua mão, como um castigo para uma nação hipócrita. Quem é essa nação hipócrita? Israel. Se você não pegou isso, você pode ler no verso 11. 10 e 11, você vai ver que essa nação é Israel, Jerusalém. De que forma que a Síria nos últimos dias vai ser usada como uma vara para punir a igreja? Está no verso 1. O que diz no verso 1? Ai dos que decretam leis injustas. Que leis injustas são essas? Temos muitas no Brasil. Exatamente. Mas Vai piorar, né? perfeito. Mas que lei injusta nós estamos esperando profeticamente? O decreto dominical. Então veja que a Bíblia, ela fala que Deus enviaria esse decreto
no tempo ou no dia da visitação. Então veja que o dia da visitação, o tempo da visitação, ele é um período. É um período que começa dia 11 de setembro. E pelo menos, de acordo com esse verso, chega até o decreto dominical. Esse seria o tempo da visitação dentro desse contexto. Agora sim, Sofonias. Sofonias capítulo 1. Talvez isso ajude, e o meu objetivo talvez seja ajudar aqueles que passaram por essa problemática, para aqueles que vivenciaram essa mudança de entendimento e talvez nunca conseguiram reconciliar as informações em Sofonias. Mas veja o que a Bíblia diz no verso 10, começando no verso 10 por questão de tempo. Naquele dia, diz o Senhor, far-se ouvir uma voz do clamor desde a porta do peixe e uivo desde a segunda parte, e grande quebrantamento desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Macates, ou Mactes, porque todo o povo que mercadeava está arruinado, todos os que estavam carregados de dinheiro foram destruídos. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanternas. Pausa aí. Naquele tempo, a Bíblia diz, Deus esquadrinharia Jerusalém com lanternas. O que ele está fazendo? Ele está com lanternas ou com velas, como diz no inglês. Ele está esquadrinhando. Ele está o quê? Investigando. Investigando quem? Os mortos? Não. Os vivos. Ele está investigando os vivos, esquadrinhando Jerusalém. Veja. Castigarei os homens que se espeçam com a borra do vinho, com o vinho de Babilônia, que bebem dessas cisternas quebradas de Babilônia, que dizem no seu coração, o Senhor não faz o bem, nem faz o mal. Por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas. Edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, mas não lhe beberão o vinho. Qual é a referência que você tem nesse verso? Aonde que a sua Bíblia lhe manda aí? Talvez, não sei se manda, mas a minha manda em Deuteronômio 28. Levíticos 26, é dali que Sofonias está tirando essa expressão de que as suas casas serão saqueadas, o rei do norte vai vir e vai destruir as vinhas. Nós estudamos Joel. É a mesma coisa. O mosto, o trigo, o azeite seria destruído. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o poderoso. Aquele dia, que dia? O dia do Senhor será um dia de indignação, de tribulação, angústia, alvoroço, assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta, de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Aqui estava o problema. Essas torres não significam as torres do começo da visitação, porque são torres simbólicas. As torres representam as torres de Isaías capítulo 5, que representa a igreja. Você vai em Isaías 5, você vai ver que Deus plantou uma vinha, construiu um muro representando a sua lei, a vinha, o seu povo, e construiu 2 torres dentro da vinha, representando o templo, a igreja. O Espírito de profecia é claro em relação a isso. Então veja, no verso 17,
Angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. O seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro se poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Quando que vem o problema de comprar e vender? Quando que vem o problema em que a prata e o ouro já não valem mais nada? É depois do decreto dominical. Então veja os eventos. Capítulo 2, verso 1. Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito, antes que o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Eu queria acabar essa primeira parte fazendo o seguinte comentário, ou fazendo a seguinte pergunta: qual é o dia do Senhor? Escutaram? Qual é o dia do Senhor? Sábado. E sábado é o 7º dia. Certo? Qual que é o dia que nós temos especial? Sabemos que a semana inteira temos que preparar para o sábado, mas temos um dia especial de preparação. Sexto dia. Irmãos, nós estamos no tempo de preparo, no tempo da preparação. Interessante, se você divide um dia no meio, você começa, vamos dizer, às 6 e você acaba às 6. Qual que seria o meio do dia? Meia-noite. Seria 18, é. Você tem 6, 6, 6. E são divididos em quantas horas? 12 horas. O 12 é um número que representa o quê? Uma das coisas, talvez, que represente. E notem, nós temos 2. Nós temos um aqui, nós temos outro aqui. Temos nós estudado sobre 2 grupos que têm que se desenvolver, os sacerdotes e os levitas. O 12 não é um símbolo dos 12 discípulos, 12 apóstolos, das 12 colunas, das 12 tribos, é um símbolo do povo de Deus. Então esse é o momento da preparação. Esse é o momento em que nós vivemos. É nesse momento que Deus quer nos dar o pão. Que Deus quer restaurar o mosto, o trigo e o azeite. As 3 mensagens angélicas. É nesse período em que Daniel 11, mais uma vez, vai ser, ou que o livro de Daniel, mais uma vez, vai ser usado para dar um alto clamor. É essa história que nós estamos vivendo. Já passou 1 hora? Na próxima hora eu queria contar uma história, ilustrar uma história, usar uma história para ilustrar o momento em que nós estamos vivendo. Passa rápido demais essa hora. Parece que a gente não falou nada ainda. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós entendemos nessa tarde em que vivemos no tempo da visitação e que o Senhor quer nos oferecer o pão que desce do céu, que é doce como mel, que através da chuva o Senhor quer restaurar o trigo, o mosto e o azeite para o seu povo. E nós temos visto essas mensagens, a glória do terceiro anjo se manifestar aqui diante de nós.
durante essas apresentações, durante esse evento, nós temos recebido luz gloriosa da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor ajude-nos a compreender e que não sejamos aqueles que são sempre aprendem, mas nunca chegam à compreensão da verdade. Ajude-nos a compreender e a colocar em prática, a fazer dessa mensagem algo vivo, algo eficaz na nossa vida, para que assim possamos ser erguidos como baluartes, como estandartes diante dos povos e das nações. Amém. Começando com a casa de Israel e depois os gentios. Abençoa-nos e que o Senhor nos ajude a nos refrescar agora no intervalo e voltar prontos para mais uma hora de estudos, em nome de Jesus. Amém.